Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao episódio número 85 de Emoções em Podcast e hoje o tema vai ser organizações saudáveis e sustentáveis. Vou ter comigo a Tânia Gaspar, uma convidada muito especial que passo desde já a apresentar. Obrigada, Tânia. Olá, Ana, é um gosto. Por aceitares aqui o meu convite, a estares comigo para falar sobre este tema. Organizações saudáveis e sustentáveis. Então, para quem não conhece a Tânia Gaspar, eu vou fazer uma breve apresentação, depois eu deixo assim a apresentação mais completa em todas as redes sociais, está bem? Mas vou fazer aqui uma breve apresentação da Tânia, para quem está agora a ver ao vivo. Então, a Tânia Gaspar é agregada e doutorada em Psicologia, doutorada em Gestão, mestre em Saúde Pública, com especialização em promoção da saúde e prevenção e licenciada em Psicologia Clínica. É professora associada, congregação e diretora do Centro de Psicologia, Inovação e Conhecimento da Universidade Lusófona. É também investigadora principal para Portugal, coordenadora da Zona A, Países Mediterrâneos, e membro da Comissão de Coordenação Internacional do Estudo Health Behavior School Aged Children, da Organização Mundial de Saúde. É a coordenadora do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, de que hoje vamos falar um pouco também, pela investigação toda que tem sido feita aqui por este laboratório. É presidente do Aventura Social, Associação IPSS, é psicóloga clínica e da saúde, é investigadora na Nova Medical School da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, é ainda autora e coautora de diversas publicações nacionais e internacionais, nomeadamente 96 artigos internacionais em revista com revisão de pares, é membro da Ordem de Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, e muito mais haveria para dizer, mas como o tempo vai passando, depois vão poder explorar um bocadinho mais o currículo da Tânia Gaspar, depois na descrição do episódio das Emoções em Podcast. Então começaria por te perguntar o que é para ti, como coordenadora do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, o que é para ti um ambiente de trabalho saudável, Tânia? Olá, Ana. Antes de mais quero agradecer o convite e felicitar este programa com tantos episódios e que vai ter muitos mais, de certeza. É um gosto estar aqui. Portanto, esta questão dos ambientes de trabalho saudáveis surgiu do trabalho que fazia nas organizações na área da avaliação dos riscos psicossociais do trabalho. E, portanto, fazíamos a avaliação dos riscos e normalmente surgiam questões relacionadas com o stress, com o burnout e com as relações com as lideranças. E comecei a verificar aos poucos e poucos que os riscos psicossociais eram uma dimensão importante, mas que muitas vezes tínhamos que ter uma perspectiva mais organizacional também para podermos realmente fazer a mudança. Então, pesquisei e encontrei o modelo das Healthy Workplace, da Organização Mundial de Saúde, que é um modelo que era exatamente aquilo que eu andava à procura. Portanto, é um modelo que diz que um ambiente de trabalho saudável, primeiro que tudo, tem que ter em conta a organização, os trabalhadores e as lideranças. Portanto, não se pode falar só da organização, nem só de trabalhadores, tem que ser um conjunto de atores que, no seu conjunto, querem efetivamente e trabalham em conjunto para promover a saúde das pessoas e da organização como um todo. Portanto, esta visão global foi muito interessante. E depois aqui sim, com esta definição mais global, incluímos também o ambiente psicossocial, que efetivamente tem com os riscos, com a saúde, com as relações de liderança, o envolvimento no trabalho, o significado do trabalho, etc. O ambiente físico, que também muitas vezes as condições físicas do trabalho, por muito que a gente esteja feliz, se tivermos condições físicas mais negativas também não é fácil. Também o próprio estilo de vida e a saúde do profissional, porque imagina, um profissional se tiver muito boas condições, mas não dormir, não comer bem, não fazer exercício, também não é fácil. E por outro lado também é outra questão muito interessante e inovadora, que é a ligação à comunidade. E no fundo esta ligação que as organizações devem ter na responsabilidade interna e externa, ou seja, que no fundo a organização está num contexto e a organização e os seus profissionais devem se mover e articular com a comunidade, como por exemplo fazer protocolos, articular com ginásios, com universidades a nível da investigação, portanto no fundo haver aqui um trabalho conjunto entre as empresas e as organizações do contexto. Então, no fundo, como vês, esta definição de ambiente de trabalho saudável é muito mais do que a gente estar feliz e bem-estar no trabalho. Sim. É realmente algo complexo que envolve muitas variáveis.
Estou a ver que sim. Entretanto, eu sei que o laboratório tem feito realmente vários estudos, não é? Com várias organizações. Eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre quais é que são as dimensões que estes estudos têm apontado que têm um impacto mais negativo, não é? Quais é que são as dimensões que têm um impacto mais negativo em relação ao ambiente de trabalho saudável? Portanto, este estudo é feito em várias organizações privadas, públicas e sociais, de norte a sul e ilhas de Portugal. Portanto, nós podemos trabalhar com qualquer organização. Existem depois especificidades. Portanto, nós descobrimos que a área, por exemplo, da saúde, efetivamente tem indicadores menos positivos. Depois há áreas dos serviços que podem ser mais positivos. Verificamos que a administração pública é pior do que o setor privado. Portanto, conseguimos comparar aqui algumas questões. Mas existem 3 dimensões que são sempre, enfim, aquelas que são mais fortes e que de alguma maneira estão mais a influenciar o bem-estar organizacional. Portanto, uma é as lideranças, ou seja, efetivamente o compromisso das lideranças, as características das lideranças, a forma, a segurança psicológica, a comunicação, tudo isso é fundamental para o bem-estar de uma organização e dos profissionais. Okay. Por outro lado, os riscos psicossociais relacionados à saúde mental, portanto, por exemplo, o burnout, o stress, a gestão da irritabilidade, tudo que são fatores mais emocionais e mais de sintomas psicológicos que são relevantes, e são aqueles indicadores que estão mais frágeis. E por outro lado, há também os recursos para a saúde, ou seja, existir na própria organização poucas estruturas que apoiem os seus trabalhadores a conseguirem gerir os seus desafios e a ter, por exemplo, um estilo de vida saudável, a ter uma alimentação saudável, a gerir os conflitos de uma forma saudável. Portanto, estas 3 áreas, as lideranças, a saúde mental e haver, de alguma forma, recursos para que as pessoas possam gerir os desafios, porque assim, isto é como os jovens, não é? Os jovens têm que enfrentar riscos, faz parte do seu desenvolvimento os riscos. Estarmos no trabalho, muitas vezes está inerente a algum tipo de risco ou algum tipo de stress. Muitas vezes não é possível retirar, mas podemos criar condições para, por um lado, as pessoas poderem gerir essas situações da forma mais saudável e eficaz, e por outro lado criarmos condições para que a pessoa não possa, não tenha tantos danos. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagina, um condutor de ambulância. Sabemos que não há hipótese de não ser uma atividade estressante. Agora, também a investigação diz que se nós tivermos mais do que 6 horas em contacto com o fator estressante, vamos diminuindo progressivamente a nossa capacidade de lidar com ele. Portanto, sabendo isto, se calhar, se tivermos turnos mais pequeninos, a pessoa tem maior capacidade de gerir, precisa de um tempo de se afastar e depois volta com outra capacidade. Portanto, no fundo, é conseguirmos analisar os riscos de cada organização e conseguirmos, por um lado, fortalecer as pessoas, mas, por outro lado, também arranjar forma de que o contexto seja o mais seguro e que a pessoa consiga ter menos impacto das coisas menos boas, não é? Sim, sim. Eu agora estava aqui a pensar em relação a esta falta de recursos para a saúde. Sabes que tenho ido também a vários eventos na área dos RH, não é? E num deles estava uma pessoa que fazia parte da liderança de uma das organizações que dizia que tinham estes serviços de saúde para apoiarem as pessoas e que as pessoas não iam. E que ela sabia que se calhar até seriam pessoas que precisavam daquele tipo de serviços, daquele tipo de apoio, mas que as pessoas não iam. Talvez por vergonha, porque é que o outro vai dizer, porque está a ir àquele serviço. Notas isso? Sim, ou seja, nós temos que entender o que é que se passa, não é? Nós no nosso laboratório fazemos o diagnóstico, ou seja, fazemos uma avaliação à organização quantitativa e qualitativa. Portanto, por um lado, identificamos dentro destes indicadores que eu disse há bocado do modelo do OMS, quais são os fatores de maior risco daquela organização. E depois temos umas perguntas abertas em que as pessoas dizem o que é que elas gostam da organização e o que é que elas gostariam que a organização fizesse. E neste ponto, nós muitas vezes percebemos que existem alguns serviços que a organização tem e as pessoas ou não sabem, porque a comunicação interna é um dos problemas, ou seja, muitas vezes, especialmente em organizações grandes, existe uma série de recursos, mas as pessoas não sabem que eles existem, ou então, efetivamente, eles existem, mas não de uma forma que sejam acessíveis. Imagina, por exemplo, se tu tens um psicólogo na organização
e esse psicólogo está num local muito público e muitas vezes confronta-se com a pessoa no bar, na cafetaria, se calhar não é muito confortável eu estar a contar coisas importantes, dificuldades. Imagina que eu, por exemplo, vejo o meu psicólogo muito sorridente para o meu chefe e o meu conflito é com o meu chefe. Aquilo eu não vou sentir confortável. Se calhar, independentemente, obviamente, com um psicólogo, com a sua ética e deontologia, não vai dizer nada. Não vai dizer nada. A pessoa não se sente confortável de estar a falar. Portanto, muitas vezes o que nós propomos é tentar compreender as medidas que existem e aquelas que têm pouca adesão, tentar perceber porquê, porque há sempre uma razão. Outra situação, e isto os psicólogos como todos, há melhores e menos bons profissionais e a empatia também é diferente, e nós, por exemplo, tínhamos uma empresa que tinha psicólogos externos, que iam para lá, todas as manhãs estava lá um psicólogo diferente. E havia 3 dias que estava cheio, portanto havia 3 psicólogos que as pessoas gostavam muito, e havia 2 psicólogos que as pessoas nunca marcavam. Portanto, imagina, é um indicador. Imagina que se o sítio só tem um psicólogo em que as pessoas não se identificam tanto, se calhar não aderem ao serviço por causa disso. Portanto, as pessoas têm sempre razão. Portanto, nós temos que compreender o que é que leva, se é o receio da exposição, se é a falta de confiança. Porque, por exemplo, nós temos a nossa aventura social, realmente um dos serviços que presta é a fazer acompanhamento psicológico nas empresas. E, portanto, se a empresa quiser que a gente tenha lá um psicólogo ou que fazendo protocolo, isso acontece. E nós temos empresas em que o psicólogo vai para lá, portanto, passa, por exemplo, uma tarde ou um dia na empresa e corre lindamente, ou seja, as pessoas não se importam nada de ir, marcar, etc. E há outros que preferem fazer a consulta num local externo à organização. Portanto, não há uma regra para todos, percebes? Há umas organizações em que funciona, outras que não. Agora, nós temos é por isso que não existe aqui uma fórmula de sucesso para toda a gente, não é? Sem dúvida, e daí as respostas abertas serem tão importantes exatamente para perceber quais é que são as necessidades de cada pessoa na organização, porque umas gostam mais de um tipo de atendimento e outras gostam mais de outro tipo de atendimento, de outro tipo de apoio, tem é que se entender quais é que são as necessidades de cada um, não é? Deixa-me só dizer-te uma coisa, no outro dia estava uma empresa a dizer que tinha dado férias aos profissionais. E havia lá uns, imagina, uma semana no México, uma coisa assim de género. E havia uns profissionais que diziam, não, mas eu não quero ir para férias com o México com os meus colegas. Eu prefiro que me deem, por exemplo, outra coisa, ou um valor monetário, ou um fim de semana no Alentejo. Portanto, ou seja, o que por umas pessoas pode ser muito giro, que é ir de férias para o México com os colegas e com as famílias, havia outras pessoas que diziam, nem pensar, não me apetece estar a passar férias com os meus colegas. Portanto, nós temos, se calhar... O CEO devia pensar, ai que ingratos, não é? Quer dizer, nós aqui a providenciar isto e eles sem valorizar. Portanto, no fundo, não vale a pena estar a dar coisas que as pessoas depois, efetivamente, não é aquilo que é importante para elas. Que se calhar para umas é ótimo, mas se calhar dar uma opção. Imagina, há 3 formas da pessoa ter um prémio ou algo. Poderia ser aquilo, aquilo e aquilo. E as pessoas acabavam por selecionar aquilo que se identificasse mais consigo, não é? Sim. Eu lembro-me que até foi naquele evento de Coimbra, que tu também foste palestrante, que uma das oradoras falava de uma das empresas que estabeleceu um conjunto de benefícios até na área de seguros de saúde, ou com os ginásios, e haviam trabalhadores que não tinham nada a ver com o ginásio e que preferiam fazer era o exercício físico ao ar livre, ou seja, o ginásio era pago, havia o acordo, mas para o funcionário aquilo não era nada. Não era mais-valia, exatamente. Por isso, cada funcionário vai gostar de tipos de benefícios diferentes. Temos que entender isso, né? Cada organização. Diz-me uma coisa, quais é que são os principais desafios que as organizações têm mesmo para enfrentarem atualmente esta promoção, para melhorarem esta saúde mental dos trabalhadores? Então, eu vou dar 3 níveis da própria organização, ou seja, o que eu sinto mais das partes das organizações é, por um lado, o receio de fazer a sua avaliação. Ou seja, muitas organizações dizem, e agora? Imagina que os resultados são muito maus, o que é que a gente faz, não é? E, portanto, as pessoas às vezes têm algum receio, e digo-vos já que a maior parte das vezes os resultados são melhores do que as pessoas pensam. E, portanto, às vezes, e por outro lado, só fazer a avaliação vai ganhar uma consciência, porque os profissionais estão a preencher um questionário, estão a pensar sobre aquilo, não é? Sim, estão a ganhar mais consciência. Mesmo quando estão a preencher o questionário, estão a ganhar mais consciência sobre como é que estão a sentir-se na organização. E por vezes vão ver que às vezes a dizer, afinal isto não é assim tão mal. Portanto, às vezes também é importante a gente fazer, porque às vezes estamos a criticar e estamos um bocadinho zangados com o nosso dia-a-dia, e às vezes é importante também pararmos um bocadinho e percebermos e avaliarmos as situações como elas são. Portanto, muitas vezes as organizações têm receio de fazer a avaliação.
avaliação. Outro ponto é perceberem que uma avaliação só por si não chega, ou seja, fazer a avaliação e pôr na gaveta não vale a pena. E, portanto, tem que haver aqui uma devolução aos trabalhadores e, portanto, às vezes também é preciso coragem, porque, no fundo, há aqui uma apresentação daquilo que nós estudámos junto. A nossa metodologia é essa, ou seja, fazemos a apresentação face à administração, mas depois também fazemos face aos trabalhadores para ter o feedback deles sobre aqueles resultados. E depois, ou seja, fazem a avaliação no global da organização, não é? Sim, mas não há feedback individual às pessoas, mas há um feedback sobre aquela organização. E depois fazemos um plano de ação que naquele ano vamos definir objetivos que vamos tratar e, portanto, fazemos intervenções globais, universais, de literacia, de sensibilização, eventos de bem-estar, etc. Mas depois também uma intervenção mais para grupos de maior risco, como, por exemplo, as lideranças, coaching de lideranças, profissionais que trabalhem por turnos, profissionais que trabalhem no atendimento ao público. Portanto, nós, no fundo, temos algum grupo de profissionais que acaba por estar em maior exposição e maior risco, que precisa de um apoio mais fundo, mais específico. E depois também as pessoas que precisarem, os grupos que precisarem de um acompanhamento psicológico individual ou de grupo, também terem esse apoio. Esta ideia de intervenção multinível é fundamental, porque só o acompanhamento individual, não podemos fazer a 3.000 trabalhadores de atendimento individual, não faz sentido, não é? Então, se calhar é importante fazer determinadas ações aos 3.000, ou seja, há coisas que são relevantes para todos, depois há questões que são relevantes para grupos mais específicos e depois, obviamente, que haverá um grupo, uma percentagem mais pequena, de 5%, 10%, que precisará efetivamente de um apoio mais individualizado. E, portanto, é um bocado esta ideia das organizações pensarem que não é dar um psicólogo que vai resolver, é que ter esta visão abrangente da organização e que estas medidas, no seu conjunto, é que vão efetivamente contribuir para a melhoria global da organização e depois, obviamente, também dos seus profissionais. No caso das lideranças, o que é que custa mais? O que eu defendo é que devia de haver assertividade de liderança, ou seja, as lideranças deviam ser, número 1, primeiro ter um maior autoconhecimento sobre os seus limites. Depois, cada vez que uma liderança aceita um determinado trabalho para a sua equipa, se ela aceita um trabalho descomunal, vai estar a estressar imenso a sua equipa e vai estar a estressar muito a si próprio. Portanto, haver aqui um líder que faça aqui uma melhor triagem sobre o que é que realmente a sua equipa consegue fazer com bem-estar e com capacidade, seria muito importante para as lideranças poderem dizer aos seus CEOs, olha, espera lá, isto aqui não é fazível. Portanto, eu vou fazer isto, vou desgraçar a minha equipa e vou-me desgraçar a mim. Portanto, não, é saber que a equipa tem limites e quando nós não colocamos esses limites, achamos que conseguimos fazer tudo. E as lideranças têm alguma dificuldade de ser assertivas. Há uma questão de dizer assim, olha, no outro dia houve um exemplo giríssimo, que era uma liderança que, sabe o que é que fazia? Punha o chefe, o administrador, fora. Portanto, ou seja, a partir de determinada hora e ao fim de semana, desligavam, punham do telefone e das coisas. Portanto, ou seja, a pessoa, por muito que contactasse, nunca conseguia ligar. E, portanto, nem davam instruções à liderança, nem davam instruções à sua equipa, porque naquela altura, e a senhora não foi despedida. Portanto, ou seja, muitas vezes... Estava off. Desliguei para ele, vou removê-lo durante aqueles períodos. Certo. Portanto, no fundo, isto é um exemplo, pronto, muito giro, mas ilustrativo de que a liderança, às vezes, pode realmente proteger a sua equipa, no sentido de dizer, opá, é assim, se eu, para estar bem, tenho que ter o meu horário de trabalho e tenho que ter o meu tempo de família e de lazer, a minha equipa, para estar bem, também precisa de fazer isto, e, portanto, eu vou criar esta proteção. Nos outros tempos, estamos a trabalhar imenso, somos super produtivos e muito dedicados, mas no tempo de família e no tempo pessoal, estamos para nós. E, portanto, e no fundo, portanto, a liderança ser realmente mais assertiva era algo que ajudava imenso a resolver. Porque se a liderança é passiva com a administração, muitas vezes vai estar a ser agressiva com a sua equipa e consigo próprio, porque depois há muitos líderes que têm um problema, que é, como querem que as coisas apareçam feitas, se a sua equipa não consegue acompanhar, o que acontece? É a própria liderança, coitada, que assume que tem que fazer, e portanto há muitas lideranças que acabam por se subcarregar, não é? Com o trabalho para conseguir dar resposta. Portanto, esta análise de nós não termos sempre trabalho infinito para fazer era fundamental. E quando não se consegue ter esta liderança assertiva, é aí que a pessoa depois vai entrar em burnout, ou o próprio líder, ou as pessoas que esse líder está a liderar, certo?
Se o seu líder não for assertivo, cabe então às pessoas a serem, não é? E, portanto, aí é por isso também é tão importante trabalhar o autoconhecimento e o autocuidado das pessoas, porque as pessoas não podem estar sempre à espera que venha de cima, que venha da liderança a solução, porque às vezes a liderança, por suas características ou por pressão superior, também não consegue. Então aí a pessoa tem que parar e dizer, ok, já que esta organização não consegue ter limites, eu das duas uma, ou saio, ou então tenho que eu conseguir identificar quais são os limites e transmiti-los. Porque as pessoas têm muitas crenças de que não podem fazer aquilo porque senão acontece não sei o quê. E o facto é que as relações são dinâmicas. Se nós, à partida, vamos não colocar limites e mostrar ao outro que fazemos sempre tudo, e é isso que o outro vai esperar de nós. É Portanto, verdade. uma dinâmica. É o não saber dizer não é? Sempre para tentar fazer o melhor para o outro, só que a cada vez que a pessoa não consegue dizer não, sempre a tentar fazer o melhor para o outro, acaba por se prejudicar a si próprio, e aí depois vai adoecer, vai deixar de ter, vai começar a haver uma disparidade maior em relação àquilo que ela está a disponibilizar de tempo para o seu trabalho e para a sua família, por exemplo, né? São aquelas pessoas que trabalham e depois quase não têm tempo para estarem em casa e desfrutarem de outras coisas sem ser só trabalho, porque a vida não é só trabalho, o ideal é realmente haver aqui este equilíbrio. Eu costumo dizer às pessoas que nós, no consultório, porque eu também faço clínica, que nós temos os 4 pilares da vida e tem que haver um equilíbrio entre os 4. Ou seja, o trabalho é um deles, mas depois temos a família, temos o tempo de lazer e os amigos e o self, o estar comigo, não é? Sim. E portanto, se nós não temos o autocuidado, não é? É o autocuidado. Se nós não temos um equilíbrio entre estas áreas, há de haver uma altura em que isto não vai correr bem. Porque o equilíbrio é bom por duas coisas. Primeiro, porque quando uma das áreas não está tão bem, o que acontece, não é? Imagina uma pessoa está doente, ou há uma instabilidade na empresa, pronto, alguma coisa dessas, as outras áreas ajudam, não é? Portanto, se eu só tiver toda a minha vida dedicada a uma coisa, também a família, ou seja, se o meu único foco for a família, também muitas vezes não é saudável, porque depois, imagina, os filhos ficam autónomos, vão à vida deles, exato. Acaba por não ter outras alternativas, não é? Portanto, o ideal é termos as várias áreas desenvolvidas, as várias áreas investidas, que é para sermos mais completos e podermos nos apoiar quando há outras áreas que não estão tão bem. Exatamente, e estando a trabalhar nessas áreas todas, a cada vez que alguma está um bocadinho mais frágil, as outras compensam, não é? Quando a pessoa está a focar só apenas e só numa área, não é? Essa área vai abaixo, parece que está tudo mal. E quantas pessoas deixam de ter vida social, não é? Quantas pessoas deixam de ter vida social, pouco tempo para a família, só porque se dedicam só ao trabalho? Não é saudável? Porque, assim, imagina, uma pessoa, eu já cheguei a pessoas que vêm de baixa com burnout e quando nós começamos a fazer o trabalho com elas de encontrar atividades para fazer, etc., elas dizem, eu, se deixar de trabalhar às 6, não tenho nada para fazer. Ou seja, é como se a vida delas fosse um vazio e, portanto, assim o trabalho efetivamente acaba por pesar tudo, não é? Portanto, a pessoa chega às 6 e pensa, olha, vou continuar, não é? Porque isso vai preenchendo a sua vida. Agora, quando efetivamente já não consegue, o que é que vai fazer? Portanto, nós devemos, independentemente de gostarmos muito, e eu e acho que a Ana gostamos muito de trabalhar, mas efetivamente, ok, o trabalho não é tudo, não é? Mas também existe o tempo para estar na família, o tempo para estar de fim de semana, o tempo para estar com os amigos, porque isso é que nos permite ter depois o equilíbrio para podermos depois estar bem no trabalho e podermos fazer o trabalho com produtividade. Senão acabamos por não conseguir fazê-lo com saúde mental, não é? Sim. Eu já tive aqui a Wanda Santos também nas Emoções em Podcast a falar de gestão de tempo é gestão de vida. E ela falou muito sobre estas temáticas. Também uma excelente amiga e colega. Muito querida, gosto muito dela. Já tenho tido aqui pessoas muito queridas. As pessoas especiais atraem outras pessoas. Sem dúvida. São mesmo muito boas pessoas. Eu conheço-as no contexto de trabalho, no contexto profissional, mas depois acabam por ser pessoas com que eu também falo, em termos mais pessoais e tudo, e que são mesmo boas pessoas. E quem trabalha estes temas, por norma, é boa pessoa. Então tentamos realmente melhorar as coisas, não é? Ganhar um bocadinho uma melhor compreensão. Sim. E melhorar, e tentar encontrar uma comunicação que faça sentido e que as pessoas consigam utilizar, não é? É muito bom porque ficamos aqui com uma visão que realmente as organizações podem ser avaliadas, não é? Pode ser medido, realmente este laboratório que tu coordenas pode medir
este ambiente saudável e sustentável, não é? Começam por norma com um diagnóstico, uma avaliação, que tem perguntas fechadas, perguntas abertas, para perceber como é que está a organização na sua globalidade, depois fazem a apresentação dos resultados, quer à organização, quer aos funcionários, não é? Apresentações se calhar diferentes. Primeiro fazemos a administração e depois, em articulação com a administração, fazemos, depois depende, pode ser um webinar ou pode ser, já fizemos também sessões muito giras presenciais, em que há mesmo um chamado World Café, em que há uma dinâmica, em que os trabalhadores discutem os dados e só por si são momentos muito interessantes. Porquê? Porque os profissionais sentem que são envolvidos, não é? Porque grande parte dos profissionais sente que as coisas lhes caem como tomadas de decisão e que eles não são ouvidos, ninguém, eles que são as pessoas principais que estão lá no dia-a-dia, acabam por não ser ouvidos nestas tomadas de decisão, não é? Eles do motor, é verdade que super importante os cargos da liderança, mas todos os colaboradores é que são o motor das organizações, por isso convém mesmo serem ouvidos. Então, depois do diagnóstico feito, da apresentação dos resultados, que pode ser feita de várias formas, então existe uma apresentação de estratégias, não é? Um plano de ação a ser cumprido, tanto a nível global das organizações, como em pequenos grupos, ou até individualmente, menos frequente, não é? E depois a avaliação é cíclica, nós temos organizações que já estão há 4 anos a fazer a avaliação de ciclo. Porquê? Porque depois imagina, por exemplo, fazemos a avaliação e o primeiro ano o objetivo é a conciliação. Portanto, durante um ano fazemos a série de atividades que são viradas para a conciliação. Depois, por exemplo, a questão da introdução da tecnologia, do teletrabalho e do trabalho híbrido. E, portanto, são feitas uma série de ações para os profissionais e para as lideranças para ganharem competências para lidar com essa mudança organizacional. Portanto, nós não precisamos mudar tudo de uma vez, não é? Ou seja, mudanças progressivas, mas que vão responder, por um lado, às necessidades, ou então a mudanças que a organização vai ter que fazer por alguma razão, ou uma reestruturação, etc. Portanto, haver aqui um acompanhamento desse processo. Porque se as coisas são feitas sem este enquadramento, vai-se tapar a cabeça e destacar os pés, ou seja, acabamos por não conseguir perceber bem o que é que... O ideal é haver este acompanhamento anual, não é? Trimestral, anual, o que seja. Ou tem 1 ano e meio, depende. Entre um ano e meio, depende das empresas. E outra coisa interessante é que muitas empresas fazem, por exemplo, a avaliação da cultura, a avaliação dos riscos psicossociais, a avaliação da satisfação do profissional, da saúde mental, do estilo de vida, e nós, num só instrumento, temos estas variáveis todas. Portanto, além de conseguirmos avaliar isto tudo, depois podemos cruzar, ou seja, podemos perceber o que é que influencia mais o quê? Por exemplo, o que é que influencia mais a liderança? É a cultura. O que é que influencia mais a saúde mental dos profissionais? É a liderança. O que é que poderá... Portanto, conseguimos perceber assim, para melhorar algo, o que é que será a área que nós temos que reforçar. Portanto, acaba por dar uma visão mais integrada, porque estas coisas não funcionam separadamente, não é? Sim. E não dá para trabalhar ao mesmo tempo nas várias dimensões, por isso a pessoa tem sempre que escolher aquela que para aquela organização faz mais sentido, não é? Porque há organizações, por exemplo, que estão tudo a verde, ou seja, nós temos um índice de risco que apresentamos à organização, que tem verdes, amarelos e vermelhos. Portanto, verdes é que está tudo bem, amarelo é que está mais ou menos e vermelho é que é urgente. E há empresas que têm tudo a verde, por exemplo. Mas depois, quando nós vamos àquelas sugestões, tem lá sempre sugestões. Quando vamos à parte qualitativa, portanto, no fundo, mesmo que esteja tudo bem, nós conseguimos sempre encontrar... Podemos melhorar, não é? Podemos sempre melhorar, não é? Eu ia te perguntar, se tu pudesses escolher assim 3 boas práticas para melhorar o ambiente numa empresa, quais é que seriam? É muito difícil ou não? Eu acho que há uma questão fundamental que é a proximidade e a comunicação interna. Ou seja, uma das questões é, nós somos seres humanos e por muito que venham as tecnologias e por muito que venham essas coisas todas, é realmente interessante a relação e as pessoas estarem... Por exemplo, as pessoas dizem muito na parte qualitativa que gostam que a liderança esteja do lado delas, gostam que faça, por exemplo, aquelas reuniões individuais para saber como é que a pessoa está a correr. Também, por exemplo, haver momentos de convívio entre os profissionais fora do trabalho, haver convívio, por exemplo, momentos de brainstorming entre os colegas, não é aquelas reuniões chatas em que a pessoa chega lá e recebe... É ouvi-los, não é? Ouvi-los. É um espaço em que as pessoas estão a debater um procedimento, uma coisa,
uma melhoria na organização. Por exemplo, imagina uma organização que passa a ser open space. Tem que se chamar os profissionais e discutir com eles, olha, como é que vamos fazer isto? Qual é a melhor maneira disto ter um impacto positivo, etc, etc. Portanto, haver aqui uma forma das pessoas fazerem parte, não é? De realmente sentirem aquela pertença, não é? Aquele sentimento de pertença à organização. De grupos de trabalho, envolver as pessoas. Por exemplo, imagina, nós temos, no outro dia tinha um exemplo de um rapaz que é daquela geração mais recente no mercado de trabalho e que está em teletrabalho e só vai à empresa nos dias em que eles têm corrida e que têm o bar, depois vão todos para o bar, não é? E, portanto, estas atividades foram desenvolvidas pelo próprio grupo de profissionais, ou seja, há um grupo de profissionais que se organiza e vai fazer uma corrida todas as quartas-feiras. E depois há outro grupo profissional que tem ali um bar ao pé e que eles depois do trabalho vão beber uma cerveja juntos. E, no fundo, são coisas que vêm dos trabalhadores, não é? Foi uma iniciativa dos próprios trabalhadores, mas que muitas vezes pode ser valorizada, as próprias lideranças podem se juntar. Portanto, haver aqui, de alguma forma, esta questão das relações não há hipótese. Por muito tecnológico que a gente seja... Ainda bem. Isto a inteligência artificial não pode substituir as relações interpessoais, pode fazer empatia, melhorar a comunicação, não é? Aumentar estes ambientes de convívio, o número de eventos que são feitos para aumentar o convívio entre toda a gente. Eu acho que isto aqui, lá está, há determinados aspectos em que a inteligência artificial ainda não pode tocar. Felizmente, eu também acho. Tem coisas muito boas, mas há outras que realmente é bom continuarmos assim a conviver. Outra coisa muito importante que eu faria é a questão das lideranças. Ou seja, as lideranças tinham que ser, número 1, primeiro a própria formação das lideranças na universidade devia começar a haver uma área mais robusta nos cursos de gestão, etc., nestas áreas psicossociais, nas relações entre as pessoas, a comunicação, porque a diferença muitas vezes na forma como nós dizemos é o como dizemos, não é o que dizemos, é como dizemos, não é? E portanto, haver aqui a relevância deste tipo de comunicação seria fundamental. Depois, quando uma empresa seleciona as lideranças, devia ter em conta o que é que quer. Claro que quer ter produtividade, mas também quer ter o quê? Não quer ter assédio, quer ter uma boa relação entre os trabalhadores, quer ter bem-estar na organização. Portanto, tem que selecionar uma liderança que consiga realmente proporcionar isso, que tenha o bem-estar dos trabalhadores como prioridade, que tenha uma comunicação empática, que seja uma pessoa humanizada, mas assertiva. Portanto, humanizada não quer dizer que se pode deixar a fazer tudo, não é? Mas haver aqui uma gestão das coisas. Depois, outra coisa, é a necessidade da formação contínua das lideranças. Porque assim, imagina, nós estamos num mundo do trabalho que está a evoluir todos os dias. E é diferente, por exemplo, gerir uma equipa de pessoas mais novas e mais velhas, gerir uma equipa mais tecnológica ou menos tecnológica, gerir uma equipa que está em teletrabalho ou que está em presencial. E, portanto, no fundo, a própria liderança tem que ir aprendendo ferramentas para lidar, por exemplo, com a geração que agora está na entrada no mercado de trabalho, não é? Que é uma geração diferente, que tem uma atitude em relação ao trabalho diferente e o tipo de valores e a comunicação tem que ser adaptada. E, portanto, as lideranças, que muitas vezes são da geração X, estão a 2 gerações desta nova geração. Desta nova geração que está a entrar agora no mercado de trabalho, não é? E que tem capacidade. Claro. Pronto. E depois, por outro lado, também ter noção que as lideranças são pessoas e que realmente terem disponibilidade para de vez em quando terem apoio, por exemplo, a nível do coaching, não direi apoio psicológico, porque poderão não precisar, mas um coaching de liderança, porque muitas vezes as pessoas, elas próprias não sabem bem o que fazer numa determinada situação. É natural que nós, quando não sabemos fazer, acabamos por ter mecanismos de defesa que às vezes são um bocadinho mais de ficar fechados ou de ser agressivos, não é? Porque não sabemos lidar e podemos lidar de uma forma menos positiva. E haver aqui um apoio a dizer, olha, vamos lá ver o que é que se passa, pensar as várias alternativas, quais são as melhores soluções e apoiar as pessoas, porque a situação de liderança às vezes é muito solitária, não é? Porque a pessoa acaba por sentir que no fundo tem uma equipa, percebe as suas pessoas, mas no fundo tem que tomar a decisão e tem que resolver os problemas e às vezes não é fácil fazê-lo sozinho e, portanto, também sermos aqui empáticos com as lideranças e poder-lhes promover o apoio que queríamos. Depois também criar aqui uma maior
a responsabilidade dos próprios profissionais das equipas, porque nós vemos que muitas vezes também há determinadas equipas que trabalham mal porque há uns colegas que trabalham muito e outros que trabalham menos bem. E, portanto, nós temos que pensar que as equipas devem funcionar como um todo. Se algum profissional não trabalha tão bem, os outros vão ficar sobrecarregados. Sim, é e, portanto, verdade. é interessante criar aqui um sentido de união e de cooperação e uma competição mais saudável, no sentido das pessoas perceberem, porque eu te vejo muitas vezes com lideranças, que elas veem as suas equipas e veem, ok, tenho 10 pessoas, mas tenho ali 3 pessoas que não fazem nada. Isso. E, portanto, eu vou estar a subcarregar as Todo outras... o trabalho que essas 3 pessoas não estão a fazer está a cair sobre os ombros das outras pessoas, não é? E cria 2 problemas. Um problema é que vai subcarregar as outras e vai tê-las com uma percepção de injustiça, não é? Porque, quer dizer, Verdade. as outras estão ali na mesma, recebem o ordenado e não estão a fazer. Pois, uma coisa é se a pessoa estiver doente ou tiver alguma situação concreta, mas às vezes não tem nada a ver com isso, não é? Mas às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes tem a ver com uma atitude, pronto, que a pessoa não produz tanto, e isso também é injusto. Portanto, acho que temos que também, para conseguirmos fazer uma melhor gestão dos recursos, é importante que as equipas compreendam que elas são um conjunto, não é? Que trabalham em conjunto e que se devem realmente apoiar para fazer o trabalho melhor para todos, não é? Portanto, acho que estes 3 pontos... Já deste aqui muitos, não é? O aumentar estes encontros de convívio, o brainstorming, as reflexões, apostar na formação das lideranças, o coaching executivo também. Bem, o trabalhar em equipa, deste aqui várias sugestões de E grande parte destas questões não tem grandes custos financeiros, não é? Portanto, a gente às vezes pensa que, no fundo, são questões da dinâmica que a própria organização pode gerir e ter este impacto. Por outro lado, esta ideia-chave, foi por isso que o relatório do ALAPAT deste ano tem realmente a relação entre o bem-estar e a produtividade. Nós temos que deixar esta ideia de que o bem-estar das organizações é um luxo e que é uma moda. Não, é algo sério. Ou seja, efetivamente, eu não percebo como é que há dúvidas que se uma organização tiver mais bem-estar, se as pessoas tiverem mais bem-estar, que há maior produtividade. Portanto, temos que ligar isto. Bem-estar organizacional e produtividade estão realmente muito ligados. Então, não é um luxo, é algo que tem realmente que acontecer. E os resultados do laboratório já indicam isso, não é? Já indicam que maior a felicidade e maior a produtividade também, não é só já os estudos científicos. Há mesmo dados e há tantos dados de estudo de caso, ou seja, organizações que têm vindo a fazer o seu trabalho e têm melhorado os seus indicadores, e a grande consequência disto é também a retenção dos profissionais, ou seja, os profissionais não vão mudar. Outra coisa muito importante é também dar oportunidade aos profissionais de se regenerarem dentro da própria organização, porque é natural que uma pessoa que esteja há 10 anos no mesmo sítio se cansa um bocadinho e, portanto, se tiver a oportunidade dentro da mesma organização de especializar... Fazer uma mudança. Sim. Mas tem que estar atento, não é? E tem que realmente estar mais... Eu penso que as coisas estão a melhorar, mesmo até porque estas novas gerações estão a dar outros condimentos ao mercado de trabalho. Portanto, eu penso que aos poucos e poucos esta questão vai ser inevitável. A tua visão é positiva para o futuro. Eu também sou uma otimista por natureza, não é? Mas penso que sim, penso que agora, e ainda por cima, cada vez mais com todos os desafios que temos, as organizações vão pensar: se eu tratar bem as minhas pessoas, eu vou contar com elas para enfrentar os desafios. Elas vão fazer parte da solução, vão fazer parte dos recursos para nós gerirmos estes desafios e não vão ser alguém que não vai se sentir que pertence e vai acabar por sair. Portanto, penso que as organizações vão sentir isso e vamos conseguir reter talento. A pensar assim, vamos conseguir reter talento. As pessoas assim não fogem, não é? Estamos mesmo quase a terminar. Gostava, como tu sabes, e eu te expliquei, Emoções em Podcast surge para trazer mais estratégias e para trazer temas muito diversificados que têm a intenção de contribuir para o aumento da saúde mental e do bem-estar. E então eu gostava muito de tu partilhasses connosco 2 ou 3 hábitos que tu tens na tua vida, que seja diários, que seja semanais, em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar.
Então deixa-me pensar. Bem, por um lado jogo ténis, portanto desporto, gosto muito de jogar ténis e o ténis é uma coisa boa porque a pessoa chega lá e está muito focada, porque senão perde a bola e portanto um desporto que a pessoa tenha mesmo que estar focada na atividade, isso é um ponto. Depois a questão da familiar, portanto eu não tenho dúvidas, eu adoro trabalhar, adoro mesmo, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que a família para mim é o pilar mais central da minha vida. E, portanto, eu quando tenho uma situação de dúvida, não tenho dúvida. Portanto, a família está primeiro. E isso é algo que me dá muita tranquilidade, muita segurança, porque sei onde é que estou a pôr os pés, não é? Portanto, consigo ir à luta, consigo fazer projetos, consigo avançar, mas sei sempre onde é que estão os meus pés, onde é que está a minha casa e a minha família. E outra questão é... Eu penso que é a minha a atitude, não é? Ou seja, eu não tento sempre ter um comportamento pró-social, tento sempre pensar assim, ok, isto não é perfeito, então o que é que vamos conseguir fazer para melhorar? E, portanto, é este o meu mote, não é? Que as coisas não são perfeitas, mas podem sempre melhorar um bocadinho. E um bocadinho a bocadinho a gente vai conseguindo. Portanto, claro. Acho que devemos não pensar, às vezes queremos dar passos gigantes, depois sentimos força, não é? Porque realmente eles são tão grandes, são tão distantes. E se nós formos pensando assim em passos mais pequenos... Passinhos pequenininhos, todos os dias um passinho pequenininho, vamos sempre evoluindo um bocadinho, não é? Portanto, não desistam, que não se consegue tudo num dia, mas aos poucos e poucos vamos conseguindo. Tão bom. Então tens aqui a área do desporto, em que tens o ténis, te dá também bastante foco, concentração, a família, grande pilar da tua vida, e a atitude sempre pró-social, sempre à procura de fazer sempre um bocadinho melhor todos os dias. Uma mensagem final que tu nos queiras deixar? Olha, a mensagem principal para as pessoas é que realmente cuidem delas, ou seja, nós muitas vezes não vamos ter muita dificuldade em contribuir para um ambiente de trabalho saudável, quer sejamos profissionais, lideranças ou administradores, se não conseguirmos realmente parar e cuidar de nós. Portanto, porquê? Porque quando nós estamos bem, temos uma maior capacidade de ver os outros, de nos preocupar com os outros, de ter uma visão mais abrangente das coisas e de sermos mais altruístas em relação às coisas. Quando nós não estamos bem, naturalmente, quando estamos em sofrimento, tendemos a fechar-nos, a centrar-nos em nós e a ter muito menos esperança e capacidade de ver as alternativas. Portanto, para todos, quer lideranças, quer organizações, termos uma visão mais positiva e abrangente, temos que cuidar de nós e depois podemos cuidar dos outros. Portanto, acho que isso não é um egoísmo, é algo que temos por bem por nós e pelos outros. Tá bom, muito obrigada, Tânia. O tempo voou, já estamos nos 42 minutos. O tempo voou porque realmente os temas são bastante interessantes. Tu és uma comunicadora nata, não é? É ótimo ouvir. Olha, o tempo passou num instantinho. Não, é que a gente nem nota o tempo a passar, mas foi fantástico. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Este episódio vai também ficar disponível no YouTube, no Spotify. Para as pessoas depois também poderem assistir, quem não teve a oportunidade de assistir desde o início agora. Gostei mesmo muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje, Tânia. Muito obrigada, continuação do excelente programa e até breve. Muito obrigada. A todos ainda que nos estão a ouvir agora, desejo então a continuação de uma boa semana e vemo-nos no próximo episódio de Emoções em Podcast.